Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente agradeço a gentileza de Vossa Excelência, senador Girão, que me concedeu a palavra. Ele iria falar na minha frente pela sua inscrição anterior e me proporcionou esse gesto de gentileza. Mas, senhor presidente, não somente eu, mas acho que todos os senadores, parlamentares, lideranças políticas do Brasil voltam ao Congresso Nacional com enorme preocupação. Estamos vivendo hoje dias de caos permanente. O governo e o presidente da República terminaram por ser indutores de uma situação conflitiva, desnecessária e, ao mesmo tempo, inaceitável. Primeiro, o presidente da República, juntamente com o seu ministro da Justiça, estimulando motins nas polícias militares, apostando em conflitos diretos com os governadores de Estado, numa situação que vai frontalmente contra a sua tarefa e responsabilidade de manter e de preservar a paz social e o pacto federativo, a relação do governo federal com os diversos estados. Foi lamentável a condução do governo federal no que diz respeito à greve dos trabalhadores da segurança pública lá no estado do Ceará. Hoje, esse movimento, pela manhã, terminou com a intermediação de integrantes dos três poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Agora à tarde, depois que cheguei, tive informações de que, ao contrário, o movimento já recrudesceu, apesar do ministro da Justiça tentar politizar o processo que lá aconteceu e politizar a solução do que ocorreu. Ao contrário, o governo federal tinha a obrigação de ter feito mais. Ameaçar retirar a Força Nacional na semana passada, deixando a possibilidade de a população do estado do Ceará ficar totalmente desprotegida diante dos bandidos, do crime organizado, é algo absolutamente inaceitável. Nós tivemos, em vários momentos, desde a Constituição de 88, situações em que aconteceram movimentos de trabalhadores da área da segurança pública, das polícias militares. E, ao contrário do que ia acontecendo agora, a participação do governo federal foi decisiva para garantir a segurança da população. Eu me lembro em Pernambuco, durante o governo Jarbas Vasconcelos, nós tivemos movimentos paredistas da polícia, nos governos posteriores, com Eduardo Campos e em outros governos, durante o próprio período do governo Dilma e Lula, Pernambuco viveu uma forte greve dos trabalhadores da segurança pública e o governo federal lá esteve com a Força Nacional para garantir a segurança da população, para tentar contribuir com o serenamento dos ânimos e a construção de uma saída negociada. O ministro da Justiça foi ao Ceará, deu uma volta de helicóptero, passou não sei quantos dias lá, não sei nem se passou mais de um dia lá, e veio embora
inclusive fazendo um comentário absolutamente equivocado, afirmando que a greve era ilegal, e é ilegal não é porque o governador quer que a greve é ilegal, é porque o Supremo já decretou em mais de uma oportunidade que a greve na segurança pública é ilegal. Greve com as pessoas armadas não é uma greve. E mais ainda essa situação que aconteceu agora, em que houve um motim. Os policiais ficaram nos quartéis. Então, de um lado ele diz que a greve era ilegal, e do outro lado ele insinua que o governador do estado do Ceará, ou quem quer que seja, estava tratando os policiais como se fossem criminosos. Em nenhum momento isso aconteceu. O governador do Ceará, o governador Camilo, teve uma posição firme de garantir o respeito à lei, de garantir, inclusive, que tal tipo de episódio não volte a acontecer. Enquanto isso, o ministro da Justiça, que deveria ter manifestado absoluta e total solidariedade ao governo do Estado, porque não é ao governo do Estado, é o povo do Estado do Ceará, ficou a fazer debates políticos que são absolutamente inaceitáveis. Aliás, ontem o jornalista da Folha de São Paulo, Hélio Gaspari, escreveu um artigo muito interessante quando ele diz que Moro, que urrava em Curitiba, foi para o Ceará e miou. Mas ele miou porque estava apostando numa situação conflitiva de criar um caos. E nós não podemos aceitar que esse tipo de atitude continue. Aliás, isso é a prática corrente do governo federal agora. Há pouco tempo, o presidente da República tentando justificar os preços exorbitantes dos combustíveis, que estão altos, porque a política da Petrobras é uma política que não tem como referência o interesse do povo brasileiro, quis colocar a responsabilidade do preço da gasolina e do álcool em cima dos governadores de estado, querendo jogar a população contra os governadores de estado. Então, esse fato do Ceará, que ele hoje diz que foi tudo muito bem resolvido, hoje a estatística foi divulgada. Entre os dias 19 a 27 de fevereiro, foram 241 assassinatos no estado do Ceará, 26,7 assassinatos por dia. É como se uma pessoa fosse morta de hora em hora. E em algum momento 3 foram mortos na mesma hora. Não é possível. Aonde estão querendo levar o Brasil? O presidente da República se mostra solidário a um outro ato atentatório. Estimula um ato pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Agride a Constituição brasileira. Comete crime de responsabilidade. E nós assistimos absolutamente surpresos o silêncio de muitas autoridades importantes da República. Aqui mesmo, dentro do Congresso Nacional, tem movimento para mudar o Senado, tem movimento para mudar a Câmara, e, no entanto, eu não vi movimento para defender a democracia. Daqui a pouco vai surgir algum movimento que é o fecha Congresso, fecha Senado. Porque o presidente da República, como não tem, esse governo, como não tem um projeto para o país, como não tem uma proposta para nos tirar desse buraco que ele está nos colocando cada vez mais, apela para radicalizar contra os poderes da República, contra os pilares
da nossa democracia. E o pior é que muitas dessas autoridades que estão silentes afirmam que não é para não atrapalhar as reformas, especialmente a reforma administrativa contra o serviço público. Os servidores públicos, agora, no mês de março, vão sentir o que foi a reforma da Previdência. Se preparem para, no dia de receber o contra-cheque, identificar lá que mais de 40% do salário, especialmente dos que recebem salários maiores, é para o pagamento de contribuição do imposto de renda e alíquota da Previdência Social do serviço público. E ainda há servidores públicos que apoiam esse governo. Imaginem o que vem por aí como reforma administrativa. Não vem reforma administrativa para melhorar o funcionamento do Estado brasileiro, para profissionalizar cada vez mais o Estado brasileiro, para prestar serviços públicos de melhor qualidade à população. Não, vem uma reforma administrativa para terminar de desmontar o serviço público nacional. E eu lamento que tratem um tema como esse, ameaça de fechamento do Supremo. E aqui eu quero registrar algumas declarações muito fortes, muito duras de democratas, como foram o ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Celso de Mello, esse com uma manifestação muito firme de alguém que tem uma consciência do seu papel como ministro integrante da cúpula do Poder Judiciário do nosso país, para dizer que defende a legalidade, que o Supremo está ali para defender a legalidade. Ditadura nunca mais. O Brasil não quer, não aceita e não aguenta outra ditadura depois de 30 anos da última que nós vivenciamos. Então nós temos aqui que aplaudir Marco Aurélio Mello, até mesmo o ministro Fux, que de lá do exterior disse que se consequências tiverem dessa tentativa de emparedamento do Congresso e do Supremo, o Supremo teria que tomar decisões. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é a cultura permanente do ódio. Uma parte dos atores políticos no Brasil não querem mais discutir ideias, não querem mais discutir políticas. Ontem nós vimos a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, ser atacada no Rio de Janeiro. E o pior, uma parlamentar defendendo que esse tipo de prática fosse legitimada, defendendo que se deveria atacar parlamentares, pessoas da esquerda. Essa cidadã que, inclusive, parlamentar de São Paulo, que manifestou apoio ao ato que quer fechar o Congresso Nacional. O que é que ela está fazendo aqui? Por que é que ela se candidatou? Por que que é deputada? Não consigo entender. E aí nós assistimos um ato covarde contra a senadora Gleisi Hoffmann, que já identificou quem fez aquilo. Só a folha corrida, a ficha processual do cidadão, tem mais de 20 processos. É isso que estamos construindo no Brasil? Um país que precisa de paz social, que precisa de entendimento para sair da crise e que cada vez que o governo se sente acuado, ele vem com a proposta de acirrar ainda mais os ânimos no nosso país. Enquanto isso, senhor presidente, o caos social se instaura no país, o dólar dispara, a atividade econômica se retrai, o produto interno bruto indica queda mais uma vez,
e o governo inerte, retirando direitos em sequência, o Brasil seguindo em crise. A queda do desemprego, que na verdade não é queda do número de pessoas desocupadas, mas é o aumento do número de pessoas que já perderam a esperança e nem mais procuram emprego. É a alta informalidade. São as filas no INSS que se multiplicam, a pobreza que se alastra, o Bolsa Família que encolhe, milhares de cancelamentos, muitos na agricultura familiar, como no Maranhão, como foi mostrado essa semana no programa Globo Rural. A fome voltou para quem está na agricultura familiar. Como pode? Como pode? A fome voltou à realidade do povo brasileiro. E o governo o que é que faz? Nada. Investe na radicalização do processo político. Procura trazer para junto de si integrantes das Forças Armadas, dada a sua fragilidade política. Aposta na tensão. É um conjunto de agressões que são inaceitáveis e devem ser repudiadas. O presidente é incompetente para lidar com a crise. Esse governo aposta no embate e na cisão o tempo inteiro. Em vez de governar, o governo culpa o Congresso pelos seus próprios fracassos. O mesmo orçamento impositivo que ele elogiava quando era deputado, hoje diz que prejudica o governo. Essa é a situação mais estapafúrdia que nós vivemos. Quero dizer que, pessoalmente, e o nosso partido sempre foi contra a ideia de emenda parlamentar. O parlamento tem que votar o orçamento e definir as prioridades. Mas quem tem que aplicar é o governo. Definir as prioridades é o governo. Nós tivemos aqui que aceitar, ainda no governo Dilma, uma parte impositiva do orçamento. E eu imaginava que aquilo era o bastante. No entanto, esse governo fez um acordo para aprovar uma PEC que aumentava o número de emendas parlamentares impositivas. Esse governo fez o acordo. Eu, pessoalmente, fiquei estranhando. Eu digo, como é que um governo abre mão de poder administrar o seu orçamento? Eu sei o que é isso, porque eu fui ministro da Saúde. E quando era a emenda parlamentar, muitas vezes o município precisava de um hospital e o parlamentar queria botar uma ambulância. Muitas vezes a cidade precisava de uma nova unidade de saúde da família e o parlamentar queria fazer outra coisa. Na lógica dele está correto, mas na lógica do governo, o Ministério tinha uma prioridade, ele precisava ter os recursos para investir naquelas prioridades. Portanto, eu fiquei surpreso quando eu vi o governo concordar. Mas votei, ora, se o governo está votando, está decidindo que pode, então é porque ele tem certeza do que está fazendo. E aí, no primeiro orçamento, que o Congresso quer cumprir aquilo que votou com o apoio do governo, o governo vem ameaçar. Vem ameaçar. Quando poderia, ao invés de ameaçar, sentar com as lideranças do Congresso, discutir, vamos mudar, vamos alterar essa PEC, vamos alterar esse orçamento, vamos discutir. Não! Vem um ministro do governo para dizer que o Congresso estava chantageando, que tinha que botar o povo na rua para fechar o Congresso. Está tudo errado, senhor presidente. Infelizmente, no Brasil está tudo errado. O Brasil está à deriva. E o Congresso, por isso, é mais essencial do que nunca.
ou o Congresso toma em suas mãos as rédeas desse processo, ou vai dar espaço a uma escalada despótica de um presidente da República que tem uma clara tendência ditatorial e fascistoide. Por isso, volto hoje aqui para dizer isso na expectativa de que aqui no Senado nós tenhamos muitas vozes para dizer ao senhor presidente da República: Vossa Excelência pode muito, mas não pode tudo. Vossa Excelência jurou a Constituição da República. E a Constituição da República prevê o respeito à autonomia, à independência dos poderes. Prevê o respeito à liberdade e às garantias individuais. Não prevê, como direito do presidente da República, ameaçar a sociedade, ameaçar a democracia e tentar implantar no Brasil uma ditadura. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Roberto Costa, eu queria...